eu vou mostrar a frustração silenciosa de quem prospecta sem método. Existe uma frustração que quase nenhum corretor fala em voz alta. Não é falta de trabalho, não é preguiça. É aquela sensação de fazer tudo certo e mesmo assim você não vê resultado. Você prospecta, fala com pessoas, manda mensagens, responde leads e no final do mês a sensação é sempre a mesma: muito esforço, pouco ou quase nenhum retorno. Neste vídeo, eu vou te mostrar por que essa frustração acontece e o que está por trás de quem prospecta muito, mas continua travado. O mercado te ensinou a acreditar que frustração é normal, que faz parte, que é só você aguentar firme. Em outras palavras, vai trabalhando que uma hora você vende. Mas a verdade é que essa frustração não vem da prospecção em si. Ela nasce quando você prospecta sem método. Quando não existe estrutura, o corretor vive assim: um dia animado, outro desmotivado. Um mês com venda, 2 meses no zero. Muito movimento, pouca previsibilidade. E o pior, você começa a achar que o problema é você, quando na prática o problema é o modelo invisível que você está seguindo. Eu quero te mostrar isso de forma mais visual aqui no nosso mapa. Vamos lá. Existem quatro erros não, né? São quatro tópicos, né, que ajudam nesse ciclo aí de você aumentar a sua frustração silenciosa quando falamos em prospecção. Um deles é que eu chamo de prospecção sem direção. A falta de direção é o primeiro ponto que gera frustração na prospecção. Muitos corretores prospectam todos os dias, mas sem saber exatamente quem estão procurando, por que estão falando com aquela pessoa e qual é o próximo passo esperado desta conversa. É como andar muito sem saber para onde está indo. Essa é a vida hoje do corretor. Quando não existe direção, a prospecção vira algo genérico. Você fala com todo mundo do mesmo jeito, esperando que alguém em algum momento demonstre interesse. Isso não gera venda, gera conversa longa, desgaste emocional e a sensação de que você está sempre ocupado, mas nunca produtivo. A prospecção não é sobre quantidade de mensagens, é sobre saber exatamente qual tipo de conversa que você está tentando iniciar. Vamos lá no mapinha aqui, para vocês acompanhar um pouco de forma mais visual. O que é a prospecção sem direção? É quando você vai prospectar sem saber exatamente quem abordar, por quê e para quê. Isso é muito comum também em construtoras que possuem lá diversos padrões, alto, médio, econômico, comercial. O corretor, ele vai fazer o mesmo tipo de trabalho com a mesma abordagem para tentar pegar esses clientes para esses imóveis, para esses produtos diferentes. Então, prospectar sem direção é exatamente isso. É quando você faz o mesmo trabalho, usando a mesma abordagem, o mesmo script, para tentar aí pegar clientes de perfis diferentes. Por que, que isso acontece? Vou colocar aqui. Porque o corretor ele aprende o que fazer, ligar, fazer PAP, postar, enfim, mas não aprende por que está fazendo aquilo. Por exemplo, eu já fiz alguns treinamentos em algumas empresas que eu falo o seguinte: olha, ofertar é simples. Se eu te der um script aqui, você segue, você vai e você faz. Se eu falar para você que atender cliente no stand de vendas, você tem que ir lá na recepção, pegar o cliente, faz lá 2 ou 3 perguntinhas de sondagem para você começar a atender o cliente. Isso é o que todo mundo te ensina. Agora, o porquê ou como você pode fazer isso para você melhorar aí o seu trabalho. Então, em alguns casos, que eu já fiz alguns treinamentos, quando eu falo sobre prospecção, eu falo o seguinte: olha, prospecção, oferta ativa, na verdade, que também é uma forma de prospecção. Você pode pegar um script, sair lendo e tentar convencer o cliente, ou você pode usar abordagens psicológicas e emocionais que fazem o cliente abrir a conversa ali com você, mesmo você sendo um total desconhecido. Você entendeu qual é a diferença? É a mesma coisa se eu entrego aqui para o corretor em alguns treinamentos de atendimento um modelo que eu falo que é técnicas de aproximação, para que o corretor, quando chegar na recepção, antes de falar com o cliente, ele usar ali algumas técnicas para fazer com que o cliente fique mais próximo, entre aspas, né? Que o cliente, mesmo antes dele abrir a boca, o cliente já possa deixar ali um canal aberto de conversação. Então existe uma diferença. O que você aprende a fazer
de como você faz e por que você faz aquilo. Então, na maioria das vezes, os corretores, quando vão fazer prospectar para arrumar cliente para diversos imóveis e para padrões diferentes, eles sabem o que fazer, né, o que eles vão ter que executar, mas não sabem como e nem o porquê. E isso é um dos tópicos importantes que fazem com que, vou voltar aqui, que você sempre tenha frustração na sua prospecção. A consequência prática disso aqui. Quando isso acontece, normalmente você sempre faz contatos ou atendimentos genéricos com o cliente, você vai estar sempre enxugando o gelo e a conversa ela nunca vai evoluir. Percebe a diferença? Quando você faz uma prospecção direcionada, específica, para uma prospecção sem direção. Agora, como é que eu faço esse ajuste de mentalidade? Bom, vamos lá. Primeiro você precisa entender que prospecção, como eu já falei em alguns outros vídeos, prospecção ela não é quantidade, ela é qualidade. Então, o que você precisa fazer para reduzir a sua frustração na sua prospecção? É entender que não é volume, é direcionamento, é você saber exatamente o que você vai fazer, com quem você vai fazer e por que você vai fazer aquilo. No caso, a forma que você vai prospectar. Vamos lá, o segundo ponto aqui é esforço sem conexão com o resultado. Esse segundo ponto aqui é quando o esforço ele não se conecta com os resultados. Você trabalha, trabalha e trabalha, mas não consegue enxergar uma linha clara entre o que você fez hoje e a venda que você deveria acontecer amanhã. Isso é muito importante. Você se esforça, mas você não vê o progresso. E quando não existe progresso visível, o cérebro, isso é psicológico, ele começa a questionar se vale a pena continuar ou não. Esse é o momento em que a frustração ela cresce silenciosamente. O problema não é a falta de dedicação, isso eu sei que você tem bastante, mas é a falta de estrutura para transformar esforço em avanço. Quando você não consegue medir progresso, você começa a trabalhar no modo sobrevivência. No vídeo anterior, eu falei exatamente sobre isso. Você faz mais do mesmo esperando um resultado diferente. O que é o esforço sem conexão de resultado? É você trabalhar muito sem gerar conexão com o resultado futuro. Vamos fazer aqui uma ligação aqui. Quando você vai para a rua e passa a semana todinha panfletando no farol, você passa lá das 10 da manhã às 5 da tarde panfletando. Você trabalhou muito naquele dia. É um trabalho, você está ali. Você está trocando horas do seu dia por uma atividade. Mas a pergunta é, esse trabalho você consegue enxergar ali, enxergar e enxergar mesmo ali, mensurar, que você tem um resultado, você vai colher fruto desse resultado? Você não consegue. O que você faz é, você joga panfleto e aí você espera a sorte, o acaso acontecer, certo? Então é isso que é um esforço sem conectar resultados. Um exemplo de conexão de resultados é quando você consegue abrir um ponto de captação dentro de uma empresa, uma fábrica, o que for, dependendo do padrão do imóvel. Ali você consegue falar com 30, 40, 50 pessoas e ainda corre-se o risco de, durante a semana, você ter pessoas que te liguem porque vão te falar assim: olha, você esteve aqui na empresa, mas eu não consegui falar com você aquele dia, então estou te ligando que eu quero informações, enfim. Isso é você ter esforço com uma conexão que você tem ali um possível resultado. Por que que isso acontece, o esforço sem conexão com o resultado? Porque, olha só, não existe um caminho claro entre o contato, né, a prospecção, a abordagem, a conversa, a geração de oportunidade e uma venda específica. Tudo que você faz ali é totalmente solto, totalmente aleatório. É só trabalho sem ter perspectiva de resultado. Consequência prática disso: cansaço antes do resultado aparecer. Você acaba desistindo. É óbvio, né? Isso até eu passei. Eu ficava o dia inteiro na rua, sentava em porta de prédio, cansava, sabe? Só que acontecia, chegou um momento que eu achei que a corretagem não era para mim. E mesmo antes de aparecer qualquer tipo de resultado, quer dizer, não ia aparecer, a não ser se fosse aquele por esforço exagerado, como a gente já falou no outro vídeo, a gente acaba desistindo, porque não é normal você sair de casa para trabalhar todos os dias e você não ter a expectativa que você vai gerar um negócio rapidamente ali. E aí eu coloquei um adendo aqui, mas isso fica para um outro tipo de série, que é aqui que tem a grande rotatividade do mercado imobiliário. O corretor entra, trabalha 30, 40, 50 dias ali exaustivamente, não tem expectativa de gerar um resultado e ele acaba indo embora. E qual seria aqui o ajuste de mentalidade para você entender, para você acabar com esse ciclo aqui? Que
Esforço sem estrutura vira desgaste e não venda. Não adianta você ter só vontade, se você não tiver uma estrutura de trabalho, que você entenda que eu preciso colocar ali 20% de esforço e que me dê 80% de resultado. Vamos fechar aqui agora e vamos para o outro ponto aqui, que é o improviso diário. O que acontece aqui? Sem método de trabalho, cada dia a prospecção ela começa do zero. Você decide na hora o que vai falar, para quem vai falar e como vai abordar. Um dia você liga, no outro você manda mensagem, no outro você posta esperando alguém chamar. Nada disso é errado por si só. O problema é não existir um padrão. Quando tudo é improviso, não existe repetição de resultado. E se não há, e se não dá para repetir, não dá para você crescer. Improviso constante gera insegurança, gera ansiedade e aquela sensação de que você nunca domina o jogo. Vamos lá no mapinha para você ter uma ideia visual. Improviso. Cada dia você prospecta de um jeito diferente. Ou por algum determinado tempo. Foi o que eu falei. Um dia você vai ali, ó, fazer posto avançado para um produto. Amanhã você vai lá fazer farol para outro produto. Aí você vai para a estação de trem, para o metrô. Aí você faz oferta. Ou seja, você faz o que te manda ali naquela hora. Em alguns casos, eu já vi construtoras que precisam gerar uma força de trabalho para um produto específico, e aí pega todo o corretor, faz mirar o canhão para aquele produto. Ou seja, também a incorporadora ela faz o quê? Ela começa a direcionar o seu time de vendas para os produtos que ela tem interesse em vender. Isso para o corretor é péssimo, porque você começa a cada dia fazer um improviso aqui diferente. E este ponto aqui, ó, ele está muito alinhado ao esforço sem conexão de resultado. Se cada semana ou cada dia você trabalhar com um produto diferente, de forma diferente, sem construir uma estrutura de trabalho, você vai gerar muito esforço e esse esforço você não vai ter, não vai sentir que tenha conexão com o resultado. Por que que isso acontece? Por que que você trabalha no improviso, tá? Porque não existe um processo definido, é só tentativa e erro. A consequência de tudo isso aqui, vou baixar aqui um pouquinho aqui, insegurança, falta de padrão e dificuldade em repetir resultados. Eu coloquei um exemplo aqui, que isso é muito interessante. O que, que acontece? Quando você não tem um padrão de trabalho, ou seja, você não sabe o que você vai fazer, para quem, enfim, você só vai e faz, você, primeiro, aumenta a sua insegurança, porque a cada cliente que você tenta atender, você já começa pensando assim, caramba, eu acho que eu não vou conseguir. E quando você não consegue ter um padrão de trabalho, você não consegue repetir. Por exemplo, quando eu era gerente do Citibank, o banco ele tinha um padrão de prospecção, um padrão de conversa, que seria atendimento, e um padrão de fechamento. Esse sistema, ele funcionava e a gente conseguia repetir os mesmos resultados mês após mês. Então vamos pegar aqui alguns anos atrás, bastante anos atrás, o que que acontecia? A gente tinha uma meta para cada gerente lá, nós tínhamos que abrir 23 contas por mês de clientes AAA. Na época, clientes que ganhavam acima de 15 mil reais. 15 mil reais em 2004 era basicamente quase o cara que ganha 100 mil reais hoje, só para vocês entenderem. Mesmo assim, nós tínhamos que cada gerente conseguia abrir 23 contas por mês, ou basicamente uma conta por dia para cada dia útil. Só que o que acontecia? Nós tínhamos uma esteira, né, que a gente falava, né, um sistema de trabalho que facilitava esse nosso processo. Então, na hora da prospecção, que tinha lá um agente que fazia a prospecção, ele sabia exatamente quem era o cliente, se ele tinha perfil ou não, para ir de forma certeira. Quando ele chegava nesse cliente, a parte das conversas, enfim, de entender o que o cliente tinha, né, conhecer mais o cliente, também já eram basicamente uma conversa padronizada. Por que padronizada? Porque quando você sabe com quem você vai falar, o que você oferecer, fica muito mais fácil de você ter ali, vamos dizer assim, um padrão de atendimento, um padrão de conversa, porque aí você sabe que vai funcionar para todos. E aí, o fechamento era um pouquinho mais livre, porque aí envolvia um pouco outros tipos de conversa. Mas o que eu quero dizer é que o sistema de prospecção do banco, entre lá a agência, ele tinha um processo, um método redondo, que, lógico que a gente tinha que fazer um pouco de esforço, mas, vamos dizer assim, mas era um processo que a gente conseguia bater, atingir e conseguia repetir todos os meses. E o que acontece aqui? Exatamente depois de 2 anos que eu passei na corretagem, basicamente aí, catando latinha na calçada, que eu costumo brincar, quando eu peguei esse mesmo método aqui, que eu estava no banco, e comecei a aplicar para mim, como corretor, foi aí que eu comecei a perceber que
A corretagem não tem nada de diferente do mercado corporativo. A corretagem é a área comercial e a função básica é: eu preciso achar um cliente com perfil para comprar o meu produto. Não muda, essa regra não muda para qualquer produto que você vai vender. Então, o que eu fiz? Eu parei de fazer o que as pessoas mandavam eu fazer, que era só mais o mesmo, e comecei a aplicar exatamente esse padrão dentro da corretagem. Consequência disso, o segundo corretor colocado em vendas, numa empresa que tinha 6 mil corretores. Logo na sequência, eu consegui ali outras promoções e cheguei até diretor, replicando um padrão validado aí, tá? Então, qual que seria o ajuste aqui de mentalidade? Você precisa entender que quem improvisa nunca vai escalar. E vamos para o próximo tópico aqui, que é a falta de previsibilidade. O que é falta de previsibilidade? É quando você não sabe quando você vai vender de novo, porque você não tem um sistema claro que te mostre visualmente aí esse processo aqui. Isso quer dizer que um mês entra uma comissão e no outro não entra nada. E você começa sempre o mês do zero. Isso gera pressão emocional, e quando o emocional está pressionado, as decisões acabam piorando. A prospecção passa a ser feita no desespero, não na estratégia. Sem previsibilidade, você não trabalha com estratégia, trabalha tentando se salvar, apagando incêndio. E isso, no longo prazo, desgasta até quem ama a profissão de corretor. Visualmente no mapa, o que, que é? É quando você não sabe quando você vai vender de novo. E aqui já coloquei aqui basicamente um sistema que a gente usava ali no Citibank, da parte de improviso. Então, eu tinha um trabalho que ele me gerava previsibilidade de todo mês conseguir atingir as minhas metas ou captar cliente potencial. Isso acontece porque a prospecção ela não alimenta um fluxo contínuo de oportunidades. Ou seja, eu tenho que fazer um trabalho de prospecção, em alguns casos tem que ser um negócio que ele me gere clientes sem eu ter muito esforço e que seja um negócio automático que não pare de entrar. A consequência prática de você não executar isso aí ou você continuar no ciclo que te gere falta de previsibilidade. Ansiedade, a pressão emocional ela aumenta, as decisões elas são erradas e acabam acontecendo por desespero. E você volta lá naquele ponto lá em cima que é prospecção sem direção. E o ajuste aqui é a venda boa, ela nasce antes, não no aperto. Ou seja, se você quer vender, a venda ela é feita na prospecção, não naquela correria de você tentar aí conseguir tentar vender no desespero e naquele trabalho excessivo lá. Então vamos lá. Você percebe como nada disso é um problema isolado? A frustração ela não vem de prospecção, ela vem da ausência de um método. Sem direção, o esforço se perde, sem estrutura, o improviso domina e sem previsibilidade, a frustração vira rotina. E quando você não enxerga isso, você entra nesse ciclo invisível de trabalhar mais, se frustra, desacelera, trava e em alguns casos você vai até embora. Se esse vídeo clareou algo na sua mente, beleza. Mas clareza sem estrutura, ela não muda o jogo. Este padrão que eu mostrei aqui, ele não nasce do nada. Ele vem de erros invisíveis que quase todo corretor comete sem perceber. Pensando nisso, eu organizei tudo isso num e-book. O link está aqui embaixo na descrição. É só você descer agora aqui um pouco no vídeo, acessar ali aquele link que você vai ter acesso a um e-book que eu escrevi. Pensa exatamente ajudar você a melhorar a sua prospecção e gerar aí, captação de leads todos os dias. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu comentário, deixa seu like, já se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para que outro corretor possa ter acesso a essas informações também. Pela sua paciência, muito obrigado e eu te vejo no meu próximo vídeo.